A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical pela classe dos adultos a revista desse segundo trimestre de 2025, que ela tem como tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 10 e eu já gostaria de estar apresentando aqui aos irmãos a revista que nós estaremos estudando no terceiro trimestre de 2025. Esta revista terá como tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Amém? Continue conosco, divulgue este canal, se está sendo bênção para a sua vida. O único objetivo nosso aqui é aprendermos juntos sobre a palavra do Senhor e também alcançar um maior número de almas para o reino de Deus. Amém? Então, nesta lição de número 10, ela tem como tema a promessa do Espírito. E também temos como texto áureo, lá em João capítulo 20, no versículo 22, que nos diz assim, E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Nós estaremos trabalhando, esta temática aqui sobre assoprou sobre eles, o que vem ser isso durante a nossa lição de hoje, que tem como verdade prática: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Aqui eu já gostaria de trazer também aos irmãos algumas referências bíblicas para estar embasando, a nossa verdade prática. Uma delas se encontra lá em Salmo 3:8, onde a palavra do Senhor diz assim: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então nós sabemos de onde vem a salvação para a nossa vida. Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, entregando a sua própria vida e ressuscitando posteriormente a isso, ele nos garantiu a vida eterna para aqueles que creem que ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, temos que aceitá-lo como nosso Senhor e crer nesta ação dele ali na cruz do Calvário, e morrer por nós, e morrer pela humanidade. Então a salvação, ela é para todos, não tem restrição, mas nós temos que o quê? Que aceitar a morte dele na cruz do Calvário, crer que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele está à destra do Pai e que em breve ele voltará para buscar a sua igreja, ao qual nós fazemos parte. Amém? Nós temos também uma outra referência em relação à verdade prática, lá em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, no versículo 13, que diz assim, nele também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha aqui, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso nos mostra o que, irmãos? Essa promessa, ela nos mostra, e se cumpre em todo aquele que crê no Evangelho. Uma outra referência também, o próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, no versículo 14, ele diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E é esse Espírito que nós estaremos estudando na lição de hoje. Isso nos indica o quê? Que a promessa feita a Abraão se estende a todos os que têm fé em Jesus Cristo, ou seja, nós nos nossos dias atuais. Amém? Nós temos aqui então como leitura bíblica em classe João capítulo 14, versículo 16, 18 e depois o 26, também João capítulo 16, versículo 7, 8 e depois o versículo 13, e também João capítulo 20, versículo 21 e versículo 22, que eu estarei fazendo leitura agora. Então João capítulo 14, no verso 16, diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verso 17 diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. O verso 18 vem dizendo, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Nós estaremos estudando esse conceito aqui
também durante a lição de hoje. O verso 26 ele vem dizendo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? Lá no capítulo 16, no versículo 7, diz assim, ó: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós, né? Lá no versículo de número 8 diz assim, ó: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Verso 13 diz, ó: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Lá em João capítulo de número 20, nos versículos 21 e 22, diz assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Verso 22, ó: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Aqui então nós temos 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro, ó, analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. O segundo, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E o terceiro objetivo, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Amém? A nossa parte motivacional da nossa aula de hoje, ó: não devemos subestimar a presença do Espírito Santo, pois ele nos habilita a, primeiro, enfrentar os desafios espirituais, em segundo lugar, compreender as Escrituras, e no terceiro ponto aqui, conduzir uma vida que exalte a Deus. Então, desta forma aqui, nós somos chamados a abrir os nossos corações para a ação do Espírito Santo e do seu poder transformador. Então, essa parte motivacional aqui que nós temos, né, para podermos estar estudando, também embasado em João capítulo 14, no versículo de número 26, que diz assim, ó: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Como nós fizemos leitura na leitura bíblica em classe da aula. Isso nos mostra, irmãos, que o Espírito Santo, como mestre e que nos ajuda a compreender o que? As Escrituras. É Ele que nos dá o discernimento. Nós vamos ver durante a aula que é Ele que nos guia, é Ele que nos consola, é Ele que nos conforta, é Ele que nos direciona. Você tem o Espírito Santo na sua vida trabalhando dessa maneira, né? Você deixa o Espírito Santo trabalhar dessa maneira na sua vida? Eu espero que sim, amém? Em Romanos capítulo de número 8, no versículo 26, diz assim, ó: do mesmo modo, o Espírito nos ajuda, ó, em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso aqui destaca o que? O Espírito Santo atuando o que? Em nossas lutas cotidianas, em nossas lutas espirituais, nos fortalecendo e o que? Intercedendo por nós junto ao Pai. Amém? Você pode glorificar a Deus. Parte motivacional, irmãos, é nós cremos que o Espírito Santo é aquele que estará conosco todos os dias, assim como Jesus Cristo declarou na sua palavra. Amém? Nós temos aqui então como palavra-chave para a nossa lição de hoje a palavra Espírito. Nós estaremos estudando 3 tópicos para explicar, né, esses objetivos que a gente acabou de ler aqui. O primeiro tópico é a promessa do Pai. Num segundo tópico, nós estaremos estudando o Espírito habita os discípulos. E no terceiro tópico, nós estaremos estudando a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Amém? E como já é sabedor dos irmãos aqui que nos acompanham, a revista da Assembleia de Deus, ela traz os tópicos e traz aqui, às vezes, 3 subtópicos, às vezes 4, às vezes 2, mas normalmente são 3 subtópicos que nós estaremos estudando. E o primeiro, né, subtópico, logo após a nossa introdução, nós já estaremos aqui explanando aos irmãos que Jesus, ele enviará o Consolador. Isso é promessa dele, se cumpriu, né, quando ele disse ali na sua palavra, e se cumpriu e até hoje se cumpre em nossas
nossas vidas. Então essa parte introdutória aqui nós estaremos, trabalhando aqui, vamos analisar a revista em dois momentos. Em primeiro, nós vamos trabalhar a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo. E no segundo momento, nós estaremos estudando e trabalhando o que? Estabeleceremos uma ligação entre uma visão regeneradora, vou explicar esse termo aqui aos irmãos, da promessa do Espírito Santo. E em João, a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito Santo, amém? Então nós estaremos estudando dois momentos aqui. O primeiro, quando Jesus fez a promessa ali aos seus discípulos, do Espírito Santo, que eles receberiam o Espírito Santo. E um segundo momento, nós vamos fazer uma ligação entre essa visão regeneradora, da promessa do Espírito Santo em nossas vidas, nos nossos dias atuais. Então, caminhando aqui para o tópico de número 1, nós citamos aqui aos irmãos a promessa do Pai. O primeiro subtópico, Jesus enviará o Consolador. Aqui, este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós, conforme nós lemos lá no verso de número 17 aqui da nossa leitura bíblica em classe. Também, irmãos, o Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós fizemos menção da leitura lá no verso de número 8, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E por que ele vai agir desta maneira? Para que o ser humano seja o que? Regenerado. E esse termo, regenerado, sermos regenerados aqui, nós vamos trazer aos irmãos a definição, o conceito de por que sermos regenerados. Olha o que o apóstolo Paulo nos explica lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo de número 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então aqui o apóstolo Paulo está enfatizando a realidade de juízo, que está atrelado à justiça de Deus. Então o Espírito Santo ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então todos nós iremos passar diante de um tribunal e vamos prestar conta e vamos receber segundo o bem ou o mal que cada um tiver feito por meio do corpo. Ficou bem evidenciado aqui. E ainda eu quero trazer aqui aos irmãos também esse conceito sobre regeneração. O que significa a regeneração? Podemos entender a regeneração, essa ação regeneradora, ela consiste no quê? Consiste na capacidade de um organismo de se recuperar de danos, lesões ou doenças, substituindo células ou tecidos danificados por novas células saudáveis. Agora, biblicamente, o que significa essa regeneração? Ela é a maneira teológica de descrever esse novo nascimento, quando Deus faz de nós uma nova criação, marcando o início de uma nova vida em comunhão com Ele. Então, num sentido, a regeneração é o que? A troca de células mortas, células velhas ali, por células e tecidos saudáveis, os tecidos e as células danificadas por novas células saudáveis. E biblicamente, como disse aqui aos irmãos, é o que? É descrever esse novo nascimento, é quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, começa esse processo de regeneração da parte de Deus na nossa vida, ou seja, nos tornando uma nova criação, uma nova criatura em Deus e marcando o início do que? De uma nova vida de comunhão com Ele. Paulo vai nos ensinar: aquele que pecava, não peque mais; aquele que mentia, não minta mais; aquele que se prostituía, não se prostitua mais; aquele que adulterava, não adultere mais. Por quê? Porque nós passamos a ser o quê? Uma nova criatura pela ação regeneradora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do Espírito Santo. Amém? Aqui nós estaremos caminhando agora para o segundo subtópico. O segundo subtópico ele tem como tema o Consolador. Estaremos falando um pouquinho mais sobre o Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paracletos, ou seja, nosso advogado, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por uma pessoa. Esse termo Paracletos
ele significa o quê? Colocado ao lado, né? Nesse entendimento nosso aqui, colocado ao lado para quê? Para nos ajudar, para nos encorajar, para interceder, como nós já fizemos leitura, que nós não sabemos nem como orar, e é o Espírito Santo que ele intercede, né, por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós às vezes nos colocamos na presença do nosso Deus e não sabemos nem o que falar, mas o Espírito Santo está ali nos ajudando, está ali nos capacitando, está ali nos guiando para estarmos vivendo, né, esta regeneração da parte que ele nos proporciona diante de Deus. E mesmo quando a gente ajoelha e não sai palavra nenhuma, o Espírito Santo ele está sondando o nosso coração e levando a nossa necessidade junto ao nosso Deus. Amém? Aqui ainda podemos dizer que a expressão outro Consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. Nós sabemos que o Espírito Santo não é uma força ativa, ele é a terceira pessoa da Trindade, indicando a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, ou seja, o Pai, né, e o Filho, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação a outras duas pessoas da Trindade, como eu citei aqui aos irmãos, mas também a sua igualdade com elas, como nós fizemos leitura lá em João capítulo de número 14, no verso de número 16, amém? Caminhando agora para o terceiro subtópico, não vos deixarei órfãos. O que significou e o que significa para nós esta expressão da parte do nosso Deus? A palavra grega para órfãos, presente em João, né, capítulo 14, verso 18, é órfãos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Lógico, ele estava ali como pai, ele estava ali como Deus, e aí ele morre. E aí os discípulos se veem ali como? Se veem ali desamparados. E aí Jesus vem explicando a eles o que? Nosso Salvador chamava os seus discípulos de filhinhos. Então, nesta relação pessoal entre Jesus e seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados, ou seja, nós nunca estamos sozinhos, nós nunca ficamos sozinhos, porque nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, temos o Espírito Santo de Deus, segundo escreveu Paulo, né, que habita em nós, então nós não estamos sozinhos, nós não somos órfãos, nós temos um Pai que cuida de nós, nós temos o Espírito Santo de Deus que está presente em nossa vida para nos guiar, para nos orientar, como o autor da revista colocou aqui, ajudar, encorajar e interceder por nós, amém? Então, caminhando para o resumo deste tópico de número 1, diz assim, Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos, como citei aqui aos irmãos, não estamos sós. E aqui, irmãos, nós temos duas perguntas para estarmos fixando o conhecimento, para estarmos aqui fixando aquilo que nós aprendemos, neste primeiro tópico. A pergunta primeira é, de acordo com João 14, conforme apresentado na lição, como podemos perceber o registro de alguns ensinos de Jesus? Essas respostas eu coloco aqui na descrição do vídeo. Os irmãos podem estar descendo e tendo ali a resposta para esta pergunta. A segunda pergunta, dê o conceito da palavra consolador, de acordo com a lição. Também estarei deixando aqui na descrição, do vídeo do canal aqui. Os irmãos podem estar ali acompanhando e fazendo, a leitura destas respostas, para estas questões aqui. Caminhando para o tópico de número 2, nós estaremos estudando o Espírito habita os discípulos. Aqui também nós temos 3 subtópicos. O primeiro, lá em João capítulo de número 19, capítulo de número 20, melhor dizendo, do verso 19 ao verso de número 23, diz assim, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se sentiam ajuntados, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Lá no verso 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados.
e aqueles a quem vos retiverdes, lhes são retidos. Então, este texto aqui, nós fizemos leitura para entender o quê? Que nesta ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. E isso, irmãos, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com um corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior, de João capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 20, como o imediato, lá em João capítulo 20, no texto que nós lemos, do verso 19 ao verso de número 23, amém? Caminhando para o segundo subtópico, temos o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Aqui nós estaremos explicando este conceito. A Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Por que nós estaremos frisando isso? Porque esta questão traz diversas interpretações teológicas divergentes, mas nós cremos nesta explicação que estaremos trazendo aqui aos irmãos. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é impulsão, o qual também aparece na versão grega da Bíblia, ou seja, lá na Septuaginta, em Gênesis capítulo 2, no versículo de número 7. Significando que fôlego de vida, e é utilizada em Ezequiel capítulo 37, no verso 9, no contexto de assoprar sobre os mortos para que eles estivessem ali voltando à vida. Então, neste conceito aqui, o Espírito Santo foi soprado para trazer nova vida, como eu expliquei aqui aos irmãos, lá na ação regeneradora, indicando uma perspectiva de regeneração dos seus discípulos, como trouxe o contexto aqui aos irmãos, essa ação regeneradora do Espírito Santo, biblicamente falando, é o que? Nos tornarmos ali nova criatura. Nós temos o fôlego de vida da parte do nosso Deus aqui, para que nós estejamos vivendo espiritualmente em comunhão com o nosso Pai, amém? Caminhando para o terceiro subtópico da nossa lição de hoje, nós temos aqui um episódio anterior ao Pentecoste. Aqui, irmãos, nós estaremos trazendo que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. E a partir deste ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados por este Espírito Santo. Como nós podemos ler lá em Romanos capítulo 8, versículo 9 ao versículo de número 14, que diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Verso de número 11 diz assim, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O apóstolo Paulo nos ensinando lá em Romanos capítulo 8, versículo 9 ao 14. Aqui também podemos trazer aqui aos irmãos, como o autor da revista colocou, que esse foi o primeiro momento, receberam ali o Espírito imediatamente. E uma segunda obra, distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos, era o quê? Pregar o Evangelho. Lá em Atos capítulo 1, no versículo 8, olha o que está escrito: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui nós estaremos caminhando agora para o resumo deste tópico de número 2, que diz assim, João
capítulo 20, lá no verso 19 ao verso 23 que nós lemos, refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o autor da revista, ele frisa, né, o verso 21 e o verso 22. Nós fizemos menção, né, desde o versículo 19 ao versículo de número 23 para estarmos contextualizando aqui. Aqui também, né, nós temos duas perguntas a trazer aos irmãos para fixar o conhecimento. E como disse, né, as respostas eu coloco lá na descrição do vídeo. Primeira pergunta: quais são as duas expressões em João capítulo 20, verso 22 que são muito importantes? E a segunda pergunta: que obra extraordinária o Espírito Santo realizou em Atos capítulo de número 2? Os irmãos vão encontrar as respostas lá na descrição do vídeo, amém? Caminhando agora, irmãos, para o tópico de número 3, nós estaremos estudando a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Aqui temos também 3 subtópicos para estarmos estudando. O primeiro, de repente, né? Abre aspas, né? Fecha aspas. Olha só, após a ressurreição, o Senhor Jesus glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus este próprio cordeiro de Deus. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita do dia de Pentecostes. E foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento do poder, que de repente, conforme Atos capítulo 2, no versículo de número 2, ocorreu um acontecimento extraordinário. Qual acontecimento foi esse? O derramamento do Espírito Santo. Vamos fazer uma leitura lá em Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente, como é o tema aqui do nosso subtópico, veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Nós, da Assembleia de Deus, nós cremos neste estudo, cremos, ensinamos e professamos que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, né? Muitas pessoas divergem, é um tema também muito debatido, mas nós, né, cremos desta maneira, amém? Então aqui nós podemos trazer ainda aos irmãos, né, adentrando aqui para o segundo subtópico da nossa lição de hoje, né, no tópico de número 3, que diz assim, ó, abre aspas, e todos foram cheios do Espírito Santo. Fecha aspas. Neste subtópico aqui, ó, observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração, conforme nós já trouxemos aos irmãos o significado, né, o conceito muito sucinto aqui desta regeneração, ou seja, é quando, só voltando a frisar aqui aos irmãos, para que não fique nenhuma dúvida neste sentido aqui, sobre essa parte de ação regeneradora, é a maneira, né, de descrever este novo nascimento, nosso novo nascimento, quando Deus ele faz de nós uma nova criação, ou seja, em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, marcando o início de uma nova vida em comunhão com Ele, né? Então aqui, ainda neste conceito aqui, ó, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito Santo, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito Santo e revestidos de poder para testemunho do Evangelho, conforme nós já lemos em Atos, capítulo de número 1, no versículo de número 8, né? O segundo momento ali, o primeiro é ser cheio do Espírito Santo, o segundo momento é o quê? Falar deste Jesus Cristo, ide por todo mundo, pregar o Evangelho para toda, né, a criatura, amém? Essa é uma ordenança do nosso Deus, sermos cheios do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo e sairmos apregoando a sua palavra. Ainda aqui, ó, os teólogos associam esse termo, abre aspas, ser cheio do Espírito Santo,
ao batismo no Espírito Santo, conforme, né, nós acabamos aqui de explicar aos irmãos e também fazendo menção, né, de Atos, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 4, amém? Aqui caminhando para o terceiro subtópico do nosso tópico de número 3, ó, abre aspas, e começaram a falar em outras línguas, fecha aspas. O batismo no Espírito Santo não se limitou àquele único dia, conforme nós fizemos menção lá na nossa leitura bíblica em classe. Trouxe ali também algumas referências bíblicas aos irmãos. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo Jesus, conforme nós podemos evidenciar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, no versículo de número 38 e versículo de número 39, que diz assim, ó, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, né? Ainda podemos trazer aqui, né, que o falar em outras línguas evidenciou, como eu disse aqui aos irmãos, né, no que nós cremos aqui, esta obra capacitadora. Olha lá, Atos capítulo 2, no versículo de número 11, diz assim, ó, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, amém? Caminhando aqui para o resumo deste tópico de número 3, nós temos, ó, a promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. E aqui nós também temos, né, a última pergunta da nossa aula de hoje, que diz assim, ó, no ato da conversão, o Espírito Santo opera a regeneração, como nós estudamos, ó, isso é uma afirmativa. A partir da obra regeneradora, o salvo precisa de quê? Esta resposta os irmãos também estarão encontrando, né, aqui na descrição do vídeo, amém? Caminhando agora, irmãos, para a conclusão da nossa lição de hoje, o que nós aprendemos na lição de hoje? Ó? Que a promessa do Pai tem a ver com a regeneração. Esse termo aqui, eu trouxe o conceito aos irmãos aqui durante a lição de hoje. Ó. A regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus Cristo em todos os lugares. Onde nós estivermos, nós temos que sermos o quê? Testemunhas de Jesus Cristo. Temos que dar bom exemplo, não por fala, mas sim por vista, como já trouxe aqui aos irmãos em outras lições. E essa promessa está presente até os dias de hoje, para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Então tem duas condições, a se arrepender e crer no Evangelho, né? E ainda podemos trazer aqui também um versículo bem conhecido lá em Provérbios, que diz que todo aquele que se arrepende, aquele que confessa e aquele que deixa, ele alcança a misericórdia da parte do nosso Deus. Então, para nós terminarmos a nossa aula de hoje, ó, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa promessa do Pai pode se manifestar na vida primeiro do pecador, como? O levando a regeneração, regenerando, né, que é trazendo o quê? Uma nova vida. E na vida do salvo, como? Batizando no Espírito Santo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus, ele continue falando ao seu coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 11, que terá como tema a intercessão de Jesus pelos discípulos. E lembrando aos irmãos que no trimestre que vem, nós estaremos estudando aqui, pela misericórdia de Deus, a revista, né? Também tendo ali suas 13 lições para podermos estar entendendo, né, o contexto, para estarmos aprendendo junto. A revista terá como tema a Igreja em Jerusalém. E esta igreja e esta revista, ela vai estudar, né, vai focar no ensino, ou seja, na doutrina, na comunhão e na fé, como a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Amém?